Queridos, por favor, abra a sua lição de número 11, 9 de setembro de 2018. Texto áureo. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8, 12. Verdade prática. Tal como as lâmpadas do tabernáculo brilhavam continuamente, assim devemos nós resplandecer neste mundo de apostasias, iniquidades e trevas. Leitura bíblica em classe. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Ordena aos filhos de Israel que tragam azeite de oliveira puro, batido, para a luminária, para acender as lâmpadas continuamente. Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, da tenda da congregação. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Sobre o castiçal puro porá ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Queridos, nós estamos caminhando para o final desse trimestre e hoje nós temos, como disse o pastor Marcos, lição de número 11, tem como título A Lâmpada Arderá Continuamente. Hoje nós estamos no último bloco desse trimestre, estamos analisando os utensílios do tabernáculo e hoje nós iremos tratar sobre esta peça importante que estava ali dentro do lugar santo, E domingo que vem nós vamos estar falando sobre um outro utensílio do tabernáculo e assim nós fecharemos esse trimestre, amém? E é uma importância muito grande estar falando sobre este assunto, porque são algo que aconteceu e que Deus mandou construir, estas peças que têm um significado muito importante. Já teve um significado importante para o povo hebreu, Foi de uma importância muito grande, porém, nós entendemos que foram sombras que indicava também para o futuro esses utensílios do tabernáculo, porém, para eles também teve a sua importância, porque nada acontece e Deus não manda construir algo que não vai ter o significado para o momento, Vamos para a nossa introdução. O candelabro era o objeto de maior destaque no interior do tabernáculo. Por ser de todo ouro e pela luz que emitia, se levarmos em conta a sua simbologia, concluiremos que ele representava o testemunho e o serviço do ministério levítico. O seu brilho singular e constante indicava que todas as obrigações sacerdotais e congregacionais estavam sendo rigorosamente cumpridas de acordo com a orientação divina. A Igreja de Cristo, como luz do mundo, tem a obrigação de luzir sempre nas trevas. Mas se ela vier a perder o seu fulgor, que diferença haverá entre nós e o mundo? É chegada a hora, pois, de mantermos os nossos candelabros acesos, pois o Cordeiro de Deus anda por entre eles, exigindo cada um de nós o perfeito brilho. Como eu disse aos irmãos, nós iremos tratar desse utensílio. Tabernáculo, ele tinha o nome hebraico dele é menorá. Ele era um utensílio de ouro batido. Ele era uma peça só. Ele não tinha emendas. Ele foi construído por ordem de Deus. Deus deu o modelo a Moisés. Ele ficava no lado esquerdo, do lado sul do tabernáculo,
ou seja, quem entrasse no lugar santo, ele estava no lugar esquerdo, em frente à mesa da proposição, e este candelabro, segundo a tradição judaica, ele tinha aproximadamente 1,5 metro de altura por 1 metro de largura, e ele pesava 1 talento. E 1 talento, vamos pensar assim, num peso e medida da antiguidade. Hoje, tenta se aproximar em termos de 40, 50 quilos de ouro batido. Mas imaginou o preço disso hoje, né? Eu fui tentar encontrar aí o preço desse candelabro, usando o valor menor do ouro, apesar que esse candelabro era ouro batido, ou seja, não era de 16 quilates, nem de 18. Podemos dizer que é um ouro de 24 quilates, um ouro puro. Porque o ouro, à medida que vai baixando quilates, ele vai sendo um ouro mais contaminado com outras impurezas, para ganhar volume. Mas Deus disse a Moisés que ele deveria ser construído de ouro batido, um ouro puro. Então vamos entender aí, vamos pegar uma média entre 40 e 50 quilos. Vamos pegar 45 para ficar no meio. Então, usando um valor menor ainda, R$100 por grama, nós chegaríamos num valor de 4,5 milhões. Então, um valor de uma peça. E ele acompanhava outras peças, né? Ele tinha algumas peças dele que no sentido de carregar e outras coisas mais. Mas Deus quis assim. Deus quis que esse objeto fosse de ouro batido. Ele saía com uma haste no centro e depois ganhava 3 hastes laterais, 3 para a esquerda e 3 para a direita. Hoje nós encontramos candelabros aí, até mesmo entre os judeus. Eles têm uma festa chamada Festa das Luzes, ou a festa do Hanukkah, que é uma festa de comemorações dos judeus. E ali eles apresentam um candelabro de 9 hastes, 4 de cada lado e uma no meio. Porém, o candelabro bíblico que Deus mandou construir, ele tinha 7 lâmpadas, não 9. Ele tinha 7 lâmpadas. E ele tinha uma importância muito grande, né? Mas imagine só, no meio daquele deserto, à noite, as densas trevas caíam ali naquele deserto, e quem olhava ao longe, ou mesmo de perto, podia presenciar aquelas hastes levantadas e brilhando continuamente. Das demais nações, quem sabe ao ver ao longe, aquele luzeiro, podia perguntar: o que é isto? O que significa isto? Então fazia realmente toda a diferença. Ele por si só, sem um azeite, era uma peça, né, de ouro, tinha sua importância pelo valor venal. Porém, à medida que ele recebia o azeite, e aquilo era colocado fogo, e ele começava a brilhar. Imagine só, que coisa linda, né, irmãos? Coisa muito bonita ver esse candelabro aceso ali dentro do lugar santo. Muito bem. Ele também tinha o símbolo, como disse aos irmãos no início, do povo de Israel. Ele representava esse símbolo da luz, que Israel era a luz para as demais nações. Deus queria que Israel fosse um povo diferenciado e que emanasse luz e que fosse realmente essa diferença, né? Isaías 49:6 diz assim: e disse mais:
pouco é que seja o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornar a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios. Então aqui, Israel, Deus colocou como luz para os gentios, e para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Então, para o povo hebreu, o candelabro tinha uma importância muito grande. Era um referencial para as demais nações, né? Isaías 60, versículo 1 e 3, diz: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Então, uma importância muito grande. Queridos, nós estamos falando de luz. Hoje, eu já disse aqui aos irmãos e mais do que uma vez, a luz hoje, embora alguns lugares do Brasil ainda não ter luz, mas as pessoas têm muito acesso a algumas outras formas de fonte de luz para receber nas suas casas, né? Quem já morou aqui numa casa que tem lampião, aquelas lamparinas, já morou? E aquilo vai, depois de um certo tempo, se você ficar muito perto da lamparina, você fica tudo fuligem, preto, porque ela vai soltando aquele fuligem, aquela fumaça preta, e a casa vai ficando toda escura. Porém, queridos, nós estamos falando em algo aí, vamos voltar aí 3.500 anos atrás, 3.000 anos atrás, a dificuldade de você ter luz era muito grande, né? Era muito grande. Hoje basta você colocar o dedo num interruptor, você consegue iluminar todas essas lâmpadas, e você ilumina uma cidade, você ilumina um bairro com muita facilidade, as luzes, a energia vem pelas redes e você não tem nenhuma dificuldade. Mas, queridos, nesses dias aqui, para você ter luz, não era tão simples, não. Quando o salmista diz no Salmo 27, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, ele estava querendo dizer algo muito mais profundo. Ele estava querendo dizer que aquilo que era algo mais importante da época era luz. É você ter essa luz. Quando diz o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, ele estava dizendo: Senhor, o Senhor é muito importante para mim, o Senhor é essencial para a minha vida, e sem Ti eu não consigo viver. É de uma importância muito grande para a minha vida. E depois ele vai dizer no Salmo 119, versículo 105, dizendo assim: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Pelo contrário, terá a luz da vida. Quando Jesus disse essas palavras, eu sou a luz do mundo, Jesus estava falando também da sua deidade, que ele era esta luz. Embora alguém olhando para ele disse: mas eu estou vendo um homem, estou vendo um judeu, e de repente o judeu diz assim: eu sou a luz do mundo. Para aqueles que ouviram Jesus dizer, olhou para ele, mas disse: não estou vendo nem uma lamparina, eu não estou vendo nem um luzeiro, eu não estou vendo nem algo incandescente, não estou vendo nada, mas andará em trevas. Jesus estava falando da sua deidade. É impressionante, queridos, que existe, né, se nós olharmos para a lua, ela emite luz, mas ela não tem luz própria, né? Ela não tem. Ela recebe a luz do sol. Ela não pode dizer que ela tem luz própria. Ela não tem autonomia de luz. Mas o sol tem. O sol, ele emite luz e não precisa de ninguém. E nesta manhã, nós precisamos dizer a você: Jesus é o nosso sol.
Sol da justiça, ele tem luz. Ele disse, eu sou a luz. Ele é o sol. Ele tem luz própria. Agora, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Ele tem a luz própria. Ele tem esta luz. Ele pode dizer porque ele é esse luzeiro, ele é esse astro. Agora ele diz assim, vós sois a luz do mundo. E agora? E agora? Vós sois a luz do mundo. Ele disse, eu sou a luz do mundo. E depois ele disse, agora vós sois a luz do mundo. Querido, Jesus está dizendo que nós somos a luz do mundo, não que nós temos luz própria, mas nós refletimos a sua luz. A luz que vem dele brilha em nós e nós refletimos esta luz ao mundo. Amém? Então nós precisamos, nesta manhã, entender perfeitamente que nós não podemos viver esta luz. Embora a lua emite luz, mas ela não tem luz própria. Assim é nós. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Existe algo que incendiou as nossas vidas, que é o Espírito Santo, e que vai emitir esta luz, e por onde quer que nós podemos passar. É interessante que João vai dizer que esta luz que nós temos não é para nos engrandecer. Isso é de uma importância muito grande, irmãos. Esta luz não é para a nossa glória. Jesus vai dizer no Evangelho de João que esta luz que nós irradiamos não é para nos deixarmos assim, para nos sejamos aplaudidos, é para glorificar o Pai que está no céu. Então, se existe alguma coisa acontecendo na sua vida, é porque Deus quer ser glorificado. Então, se você realiza alguma coisa para o Senhor, e se está acontecendo alguma coisa, é para a glória de Deus. Isso é uma importância muito grande, irmãos. Quando Pedro e João entraram na porta do templo e aquele paralítico de 40 anos aproximadamente de idade foi curado, as pessoas começaram a olhar para Pedro e dizer assim, foi você? Ele disse, não, foi eu não. Foi aquele Jesus que vocês crucificaram alguns dias atrás. Foi ele que levantou este homem. Então nós precisamos tomar cuidado que quando começar a acontecer alguma coisa em nossa vida, achar que nós temos luz própria. Não temos luz própria. Nós devemos tomar muito cuidado com essa luz, porque existe uma tendência de achar que essa luz é nossa. Muitos se acham, achando que ele é a peça mais importante. Exatamente. Então, nós precisamos pedir ao Senhor que essa luz possa sempre brilhar em nós e que esta luz não é nossa, vem dele. Essa energia vem dele. Agora, o candelabro também, irmãos, tem assim, N significados, né? O candelabro, ele tem muitas coisas, né? Ele representava. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vai encontrar no candelabro uma tipologia muito vasta. E nós vamos tentar aqui, nesse pouco tempo que nós temos, né? Mas já no livro do Apocalipse, nós temos aí já uma indicação. Apocalipse capítulo 1, versículo 20, nos diz assim, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, nós temos aqui uma tipologia do castiçal, a igreja do Senhor, né? Impressionante que o número 7 na Bíblia aparece como perfeição.
né, existem alguns números que indicam alguma coisa. O número 7 é o número de Deus, né? Nós vamos ver ele também em Isaías capítulo 11, que também vai dar algumas referências sobre o Espírito de Deus, Espírito de sabedoria, Espírito de conselho, Espírito de... e são 7 Espíritos, né? E aqui também nós temos essa representação dos 7 castiçais. João viu Jesus no meio dos 7 castiçais de ouro. Quando João foi levado para a ilha de Pátimo, ele teve essa visão, a primeira visão que ele teve, quando Jesus se apresentou a ele. João viu Jesus no meio dos 7 castiçais. E aqui fala de 7 estrelas, que são os anjos das 7 igrejas, e também os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Ou seja, dando esse vasto entendimento a respeito desse utensílio ali do tabernáculo, né? Nós estamos falando do lugar santo. Bem? No lugar santo nós tínhamos 3 utensílios. Bem? Quem sabe o nome dos 3 utensílios? Você sabe? Então dá o microfone para ela aqui. Mesa da proposição, candelabro e o altar de incenso. Amém. Nós temos dentro do lugar santo esses 3 utensílios. Mas antes dele, nós já estudamos que tinha um lugar que era o pátio. E nesse pátio nós tínhamos o quê? O altar do sacrifício. E nós tinha também uma bacia de bronze, né? Impressionante que esse altar do sacrifício, a estrutura dele era de madeira. E ele tinha uma cobertura de bronze. Esta pia também que servia para os sacerdotes se lavar, também era de bronze. Então, à medida que a coisa vai caminhando para o lugar santo, o material vai ficando mais preciso, né? Vai ficando mais preciso. Então, voltando, eu gostaria tanto que nós terminássemos essa lição, vocês soubessem o que tinha no tabernáculo, né? E também o material usado. Então, tinha o altar do sacrifício, que a estrutura era de madeira, coberto de bronze. A pia de bronze, onde ele se lavava. Agora nós estamos entrando dentro do lugar santo. Olhando à minha esquerda, eu tenho o candelabro. Ali não tinha nada de madeira. Ali não tinha madeira. A estrutura não era de madeira. Deus disse que o candelabro deveria ser de ouro batido. Ou seja, ele tinha que ser confeccionado de uma forma inteligente. Tinha que ser dobrado. Não tinha que ter emendas. E quem ia fabricar esse produto, esse utensílio, tinha que ser uma pessoa, naturalmente, uma pessoa que tinha alguma certa experiência em construção, com materiais, né? Com madeira, ter habilidades em mexer com fundição ou coisa parecida. Naturalmente, esses 2 homens que fizeram o tabernáculo, eles trabalharam no Egito e tinham alguma intimidade já nesse trabalho. Agora, o que foi que aconteceu com eles é que para fazer algo de uma desvoltura como esta, não estava no alcance da imaginação do homem de então. Precisava algo de cima para fazer. E outra coisa, eles não poderiam fazer algo da sua imaginação. Tinha que ter um modelo. E quem recebeu esse modelo não foram eles, mas Moisés. Moisés recebeu o modelo lá no monte, ou seja, Moisés viu o candelabro. Moisés viu a bacia. Moisés viu o altar. Moisés viu o altar de incenso. Moisés viu a arca. Faz igual. Então, Moisés desceu com as medidas,
com tudo que ia ser feito, ele já tinha visto antes. Né? Exatamente. Nada diferente. Eu já disse aqui aos irmãos que se é para nós, nós fazemos o nosso jeito. Agora, se é para fazer para Deus, faça do jeito que Ele pediu. Para você não ter problema. Amém? Vamos ver como é que Deus quer. Vamos ser obedientes ao Senhor? Como Deus pediu? É assim, então faça assim. Tem muita gente que... muito bem, pastor Euclides. Queridos, existem algumas igrejas que até tinha um candelabro lá em casa, eu procurei e não achei. Tinha um candelabro pequenininho, né? Mas muitas igrejas voltam no tempo e começam a carregar as igrejas desses utensílios, né? Fazendo que isso tenha seu valor como então. Então, a pessoa não faz nenhuma coisa nem outra, porque esses valores, esses objetos, teve a sua importância na época para iluminar a tenda. Teve a sua importância, sim. Porém, hoje, nós não precisamos desse azeite para iluminar o candelabro, porque o Espírito Santo já é esse azeite que incendeia as nossas vidas. Amém? Então, você já tem esse azeite hoje, a unção do Espírito Santo. Então, o inimigo realmente procura todo meio para enganar as pessoas. Mas vamos caminhar. Né? Candelabro de ouro. Didaticamente, o Senhor ordenou o fabrico do candelabro, a fim de que os filhos de Israel se conscientizassem de sua missão profética, sacerdotal e real no mundo. Era o plano de Deus, por intermédio dos israelitas, todos os povos viessem a ser abençoados com a vinda do Messias, Jesus Cristo. Então, esse candelabro tinha sua importância naqueles dias, mas era uma representação, era o indicador do Messias. A luz perfeita. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, né? Era o indicador. E Apocalipse capítulo 4, versículo 5, nós temos aqui também uma informação importante. Do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Então podemos entender perfeitamente que esse candelabro, nos dias de Moisés e nos dias dos hebreus, tinha uma importância muito grande. Carregava consigo algo que ia indicar no futuro, mas nós estamos lendo aqui algo lá no céu. Lá no céu. Então, é por isso que Deus disse, olha, tem que ser de ouro puro. E tem que ser de ouro batido. Assim como o azeite que era carregado ali, também não podia ser o azeite moído. Porque o azeite moído tirava a qualidade do azeite. Tinha que ser o azeite batido. Então, essa peça carregava consigo uma importância muito grande. E também o período que ela deveria estar acesa. Êxodo 27 e 20. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveira batido. Impressionante, irmãos, que a exigência de Deus, no que tange a como deveria ser construído, e também o material usado para manter o fogo aceso, também tinha instruções. Como deveria chegar esse azeite? Tinha que ser batido. Para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos
as porão em ordem, desde a tarde até amanhã, perante o Senhor. Isso será um estatuto perpétuo para os filhos de Israel e para as suas gerações. Então, desde a tarde até amanhã, esse fogo deveria arder continuamente. Tinha um período, irmãos, que podemos entender que era o período da manhã, porque a Bíblia fala desde a tarde até amanhã, deveria arder continuamente. Significa dizer que o candelabro ele precisava de sofrer manutenção. Ele precisava ser carregado. O pavio que queimou a noite inteira, tudo aquilo deveria ser retirado, as cinzas, ser carregado de azeite novamente, mas ele não poderia cessar de estar aceso, de forma contínua, né? O fábrico do candelabro. Segundo a determinação divina, os artífices fizeram um candelabro de ouro puro batido. A mobília de tal forma trabalhada que formava uma só peça com o seu pedestal, haste, cálice, maçonetas e flores. Os seus feitios Bezaleel e Aholiabe precisavam de 1 talento de ouro, 35, 40 quilos aproximadamente. Peça era rigorosamente simétrica e harmônica. De outra forma, a sua luz jamais viria a brilhar com intensidade e perfeição que Deus requer de cada um dos seus filhos. Então, como eu disse aqui aos irmãos, esse utensílio foi pedido para que esses 2 homens, Bezaleel e Aholiabe, a Bíblia nos diz que o Espírito Santo, isso está em Êxodo capítulo 31, versículo 1, dizendo assim: depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que eu tenho chamado por nome Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Agora, observe esse versículo. E os enchi do Espírito de Deus de sabedoria e de entendimento e de ciência e de todo o louvor. Impressionante, irmãos. Louvor. De todo o lavor. De todo o lavor. Lavor. E de todo o lavor. Mas observa que, olha só, esse homem recebeu do Espírito Santo sabedoria, entendimento, ciência em todo o lavor. Ou seja, esse homem recebeu do Espírito Santo algo sobrenatural, vindo de Deus, para que ele pudesse construir esses utensílios. Outras coisas. Esse trabalho. Esta obra, essa empreitada. É impressionante que Deus, o Espírito Santo, ele vem, ele diz que eu enchi. Ele ficou cheio de sabedoria, de entendimento e de ciência. Ou seja, o entendimento, a ciência, aquilo que estava oculto, para ele foi revelado. Né? Sabedoria para você ter a destreza para você confeccionar os utensílios. Ou seja, e o Espírito Santo continua, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata, em cobre, em lapidar pedras para engastar, em seus entalhes de madeira, para trabalhar em todo o lavor. Queridos, não imaginou um homem
com esse entendimento, é por isso que, quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor, não tem limites. Deus capacita, e as pessoas dizem, mas como isto? Queridos, é Deus que faz. Em algumas vezes, eu pude perceber que na minha caminhada, na minha vida, aconteceu algo que não foi de mim, foi Deus. Só Deus. Eu sei que se você pegasse o microfone e você dizer assim, pastor, um dia aconteceu na minha vida isto, ou várias vezes aconteceram já, de algo que aconteceu que não era do meu entendimento. Foi Deus que colocou na minha mente. Foi Deus que colocou no meu coração e na hora eu superei. O Espírito Santo, queridos, está muito interessado de nos capacitar, nos encher, nos fazer ser diferentes. Porque, queridos, o homem que tem luz, ele é diferente do homem das trevas. É muito diferente. Porque, veja bem, quem anda em trevas, ele tropeça. Ele não sabe para onde vai. Ele não consegue encontrar o caminho. Ele não tem as habilidades que nós temos. Então, nós estamos usando luz na frente, porque a luz faz toda a diferença. Mas imagine só, quando os filhos de Israel se depararam com esses objetos, dentro da tenda. Que é isso? Isso não é nosso padrão. Isso não é do nosso tempo. Essas pessoas estão fora do tempo. Elas construíram um objeto deste, com essa perfeição, com esses entalhes, com essa simetria. Detalhes que tinham as flores ali, nos candelabros, como que se fosse algo assim, uma flor brilhando. Como fazer isso num deserto? Mas vamos continuar aqui, irmãos. Eis que tenho posto com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis para que façam tudo que eu tenho ordenado. A saber, a ter na congregação a arca do testemunho e o propiciatório, que estará sobre ela, e todos os pertences da tenda, e a mesa com seus utensílios, e o candelabro de ouro puro, e com todos os seus pertences, e o altar do incenso, e o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Então, aqui está o projeto completo, tudo o que deveria ser feito. Então, Deus usou dois homens, dois cabeças, para trabalhar na construção da tenda e também dos seus utensílios. O primeiro homem foi Bezaleel, e o segundo homem foi Aholiabe, filho de Isameque, da tribo de Dan. Um da tribo de Judá e o segundo da tribo de Dan. Duas pessoas. Esses dois homens realmente receberam uma porção, uma gama de entendimento, ciência, de sabedoria para a construção dessa tenda e dos seus utensílios, e ali eles partiram para a construção. Queridos, é algo impressionante que isto ficou com os filhos de Israel por muitos anos, né? Por muitos anos. A luz do candeeiro. O azeite para as lâmpadas foi trazida voluntária e generosamente pela congregação de Israel. Tendo em vista o significado do candelabro para o culto sagrado, o azeite teria que ser puro e batido. O moído era de qualidade inferior. Sem essas qualidades, o tabernáculo do Senhor ficaria em penumbra ou até mesmo em trevas. Que simbologia extraímos aqui? Jesus requer cada um de nós uma luz de comprovada excelência. Nós somos a luz do mundo. Amém? Glória ao Senhor. Esse candelabro, ele devia exalar luz e não podia ser uma luz de baixa categoria. Não podia ser uma luz de uma categoria inferior. Tinha que ser uma luz excelente, né? Você não sabe que a azeitona,
ela, quando ela está verde ainda, ela produz o melhor azeite. Não podia ser uma azeitona madura, porque começa a perder a qualidade. Eu nunca trabalhei com extração de azeite, mas a gente sabe que existe hoje as prensas, né? De extrair azeite. Tem a primeira prensa, que traz o azeite mais puro, mas depois vai para a segunda prensa, terceira, quarta prensa. À medida que vai submetendo as novas prensas, a qualidade do azeite vai ficando inferior. Esta aqui deveria ser a primeira, né, para produzir o melhor azeite. Por quê? Isso já indicava o futuro. Deus quer de nós o melhor. Deus quer de nós a excelência. Deus não quer qualquer coisa. Deus quer que nós sejamos as primícias. Deus quer que nós produzamos assim a excelência aqui nesta vida. É impressionante que esta lâmpada, quando ela acende em nossas vidas e nós nos tornamos esse luzeiro, algo é impactante na vida das pessoas. As pessoas começam a se impactar, né? Não se lembra daquela mulher, a sunamita, quando Eliseu passou em frente à sua casa e, de repente, ela chama o seu esposo e disse: bem, eu quero me reportar de uma pessoa que está passando aqui em nossa casa de vez em quando. Sabe de uma coisa? Quando ele passa aqui, eu vou lhe dizer, não é um homem qualquer, é um santo homem de Deus. Isto é luz, irmãos. Isto é mostrar luzeiro. Em meio a uma nação que estava imergida à idolatria, uma nação que estava entregue a Baal, a outros deuses, mas Deus levanta um luzeiro. Disse: ele é um santo homem de Deus, ele passa aqui em frente. Ele vai para as festas das luas novas, ele vai para as festas deles, mas eu não sei, ele passa aqui, eu percebo que ele não tem um olhar de cansado. O companheiro dele não tem, não. Não. Embora estando junto, né? Estamos juntos, mas não é o mesmo. Não é o mesmo. Ele é um santo homem de Deus. Vamos fazer uma casinha. Vamos trazer esse homem perto de nós. Queridos, quando você exala a luz, as pessoas querem estar perto de você. Porque essas pessoas querem ser iluminadas também. É isso que Jesus também trouxe aqui, queridos. As multidões queriam estar perto dele. Ao amanhecer, ao anoitecer, as multidões se agregavam e queriam estar perto de Jesus. E não só as multidões. Tinha também um grupo de crianças que queriam abraçar Jesus, irmão. Impressionante, porque as crianças, às vezes você quer cativar uma criança, não é fácil, não. Você tem que ir conquistando dia após dia. Não é tão simples você... Porque elas têm uma certa defesa, né? Ainda mais hoje. Mas, quando Jesus entrava na cidade, os pais tinham dificuldade de segurar os seus filhos, porque as crianças vinham e corriam e abraçavam, quem sabe, as vestes de Jesus. E Jesus ficava rodeado de crianças, e as crianças olhavam para ele, sabe por quê? Via nele uma luz diferente. Não era como os fariseus ensinavam, não era como os saduceus e os escribas, as autoridades, os mestres, os rabinos da época. Jesus ensinava diferente, falava diferente e atraía até as crianças, porque Jesus exalava esta luz que atraía as pessoas, né? Faz-me lembrar de 2 emissários, não sei, pastor Paulo, me lembro se foi 2, que foram as autoridades da época, disseram: vocês vão lá e prende este homem. Tragam ele preso. Tá bom? Os 2 homens disseram: pode deixar. Nós vamos prendê-lo.
Ele está assim, nessa sinagoga, ele está lá ensinando. E os homens saíram. Quando ele chegou lá, os homens se infiltraram no meio da multidão. E chegou bem perto, quem sabe ficou olhando, Jesus estava ministrando. E de repente os homens começaram a soltar as cadeias, começaram a tremer, os corações começaram a balançar. E um olhou para o outro e disse, mas e agora? Não, deixa eu terminar de falar. Fica quieto, vamos primeiro ouvir ele falar. Jesus acabou de ministrar. Os homens estavam desmaiados, com os corações partidos. Voltaram para o seu chefe e disseram, cadê o homem? Eles disseram, olha, nunca eu ouvi alguém falar da forma que ele falou, deste jeito. Porventura vocês também se converteram? Disse, eu não sei. Eu nunca ouvi alguém dizer algo como eu ouvi. Os corações tremiam, irmãos. Os corações ficavam vibrando, derretendo, quando Jesus falava. Outra feita, uma mulher não suportou tanta luz. E disse, bendito foi o ventre que te geraste e os peitos que te amamentaste. Ela olhou e ela deu um grito. Disse, não é possível, esse homem é diferente. É muita luz. Vamos para o nosso terceiro tópico. Meu pai, eu tenho só mais 15 minutos. Acho que está certo que relógio. Está mesmo. Foi rápido demais. Mas muito bem. Seu lugar no tabernáculo. Para quem entrava no lugar santo, o candelabro de ouro ficava ao lado esquerdo, ou na parte sul do tabernáculo. Nessa posição, o candelabro plenamente aceso proporcionava uma visão única e emblemática da glória de Deus. Se por um lado lembrava o próprio Cristo, por outro lado fazia uma clara referência a Jerusalém celeste. Mas para que esse brilho perdurasse, era imperioso que Arão e seus filhos cuidassem diariamente do candelabro. A luz do dia limpava, provendo-se do azeite. Enquanto a noite chegava, já estava pronto para reluzir novamente. Assim devemos nos agir em relação ao mundo. Só viremos a reluzir se nós darmos a leitura da Bíblia Sagrada, a oração e ao jejum. Queridos, as coisas não aconteciam ali automaticamente. Não é porque uma vez tinha azeite, é que isso ia permanecer aceso sempre. De um processo de todos os dias, a manutenção do candelabro. Deus diz desde a tarde até a manhã. Quando nós voltamos para 1 Samuel 3:3, nós vamos ver que Samuel, estando também Samuel já deitado, antes da lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. Significa dizer que a lâmpada não ia amanhecer acesa. Ele deitou-se e logo a lâmpada ia se apagar. Então, a não ser que ele foi deitar muito tarde. Muito tarde. Os anos foram se passando, algumas coisas foram tomando outra dimensão. Agora, para que isso ficasse aceso, era necessária a manutenção todos os dias. Agora, uma coisa é importante, irmãos, nós frisarmos aqui. Em Êxodo 27, e versículo 20, nos diz assim: E tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel para que tragam azeite puro de oliveira batido. Para que o candelabro permanecesse aceso, é necessário que o povo hebreu trouxesse o azeite. O azeite não brotava automaticamente nas mãos dos sacerdotes. Era necessário que o povo trouxesse o azeite puro. Então, você percebe que havia todo um processo. O azeite chegava ali na tenda por mãos dos
Hebreus. Então, havia a necessidade do trabalho do povo. O povo precisava trabalhar para gerar esse azeite. De alguma forma, esse azeite deveria ser produzido, ser colhido, ser batido. E, de repente, o processo do azeite chegava no seu fim, disse: está pronto para levar para a tenda. Então, havia um trabalho do povo. Também havia o trabalho dos ministros, dos sacerdotes, que deveriam fazer o quê? Limpar, processo, depois de limpo, o pavio, tudo certinho, carregava, para que durante toda a tarde e toda a noite, ele permanecesse cedo até amanhã. Então isso tinha que ser feito de forma contínua. Os bichinhos tomavam as lâmpadas assim, quando eu morava ali em Nova Granada, e tinha uma lâmpada bem fora da igreja assim. A gente chegava ali, queridos, mas tinha muito mosquito, muito aqueles bichinhos que agregavam nas lâmpadas, e os besouros também se achegavam. Eu dizia assim: mãe, está chegando o Natal. Está chegando o Natal. Porque olha quantos besouros, os besouros estão chegando, os bichinhos, aqueles, os tiriri. Siriri. O siriri, é siriri? É siriri, né? Eles tomam conta das lâmpadas, onde está chegando o Natal. Porque eu fiz uma referência que perto do Natal chove esses sirizinhos nas lâmpadas. Porque, queridos, eles são atraídos pela luz, pelo calor, e eles ficam ali. Queridos, você quando exala essa luz, você exala um calor. Tem muita gente com frio. Tem muita gente doente e que precisa do seu calor, precisa da luz que você vai emitir, ele precisa andar, eles estão cegos. A Bíblia diz que quando Jesus chegou aqui, aqueles que habitavam no vale da sombra da morte, raiou a luz. Raiou a luz, raiou a esperança para muita gente. Aqueles que estavam desesperados, aqueles que estavam aflitos, aqueles que estavam no vale da sombra da morte, houve uma esperança, raiou a luz. Mas imaginou como aquela mulher samaritana entrou na cidade de Sicar? Como ela entrou ali? Ela entrou ali radiante. Ela entrou ali de uma forma deslumbrante. O seu olhar não era mais uma mulher de olhar triste, quem sabe, cansada da vida, mas ela entrou ali cheio de esperança, disse: encontrei aquele que havia de vir, vem e vê. Então, para nós que somos filhos de Deus, nós temos que exalar esta luz. Amém? A igreja é a luz do mundo. Aos seus discípulos, o Senhor Jesus foi claro e disse: vós sois a luz do mundo. Enquanto ele estava no mundo, ele era de fato a luz do mundo. Mas após sua ascensão no céu, a missão de iluminar esse século passou a ser nossa. E agora somos exortados a brilhar, não somente como um candelabro, mas como os verdadeiros astros. Portanto, quanto mais anunciarmos o Evangelho, ensinarmos a justiça divina, mais glorificaremos a Deus como a luz de nosso testemunho e confissão. Amém? O crente como luz do mundo. Igualmente o Senhor Jesus exorta cada crente a agir como luz do mundo. A luz da confissão de Estevão brilhou de tal forma que seus algozes viram-lhe seu rosto como fosse face de um anjo. Apesar de apedrejado, o seu testemunho ainda hoje reluz, legando-nos um exemplo de pureza, fé e coragem. Ele foi, de fato, em todas as coisas, como um candelabro reluzente e glorioso nas mãos do Senhor. Isso aqui é muito lindo, né, irmãos? Impressionante que Jesus disse, né? Em Mateus 1,16, disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens.
para a glória do Senhor. E depois ele vai dizer no Mateus 5,16, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Então você tem que brilhar, é para Deus, brilhar para o Senhor. E esse brilho vai contagiando as pessoas por onde quer que você passa, né? Filipenses, no capítulo 2, versículo 15, disse, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo. Olha, irmãos, é de uma importância muito grande ser luz neste mundo. Ou seja, o crente, quando ele vem para Jesus, ele vem com uma responsabilidade de brilhar. De brilhar. Atos 6:15. E todos que estavam assentados no conselho, todos, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Mas alguém dizendo, mas não estava sangrando? As pedras não estavam batendo no seu rosto, na sua cabeça? Não estava desfigurado? Ele não estava sendo abatido pelos seus algozes? Estava, mas querido, nada impede que um rosto de um homem brilhe em meio aos grandes problemas desta vida. Os insultos, as pedradas, ainda você vai continuar a brilhar nesta vida. Antes, né? Iluminar o mundo é o nosso compromisso. Segundo, ter comunhão com Deus. Terceiro, amar o próximo como a si mesmo. Quarto, trazer calor ao mundo. E quinto, produzir ânimo. O tempo não dá para discorrer cada ponto deste aqui, mas, queridos, o crente, quando ele está iluminando, quando ele tem esta luz, ele produz ânimo, ele produz uma energia para as pessoas. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21, disse, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando um exemplo para que sigais as suas pisadas. Depois, o crente, quando ele vem para a luz, ele parece que ele fica assim agora com uma energia a mais. Ele fica sempre querendo fazer algo para o Senhor. Ele está sempre motivado a realizar a obra de Deus, né? Ele estava quinta-feira passada, nós não estivemos aqui, mas eu acabei indo realizar 2 cultos aqui nesse projeto do pastor, e eu cheguei em casa, já era quase 11 horas da noite, mais ou menos, mas que eu cheguei tão feliz, irmão, porque, eu comecei o trabalho, era 6 horas da tarde, e terminei 11 horas da noite. E nessa movimentação de vai para lá e vem para cá, e começa um culto, depois você vai para outro culto, e em contato e falando, a gente chega em casa, irmãos, tão feliz, tão contente, porque você realizou a obra de Deus e você foi fazer algo importante para o Senhor. Então, quando você tem esta luz, você produz ânimo. Você gera, o crente, ele é um dínamo. Ele está sempre gerando energia, ele está sempre contagiando outras pessoas, ele está sempre levando algo para as pessoas, e se isso não está acontecendo com você, é porque está faltando azeite, está faltando, quem sabe o pavio precisa ser trocado, a lâmpada precisa ser acesa de alguma forma. Isto é muito importante, amém, irmãos? Então eu ia discorrer esses pontos que eu trouxe para os irmãos aqui, trazer calor para o mundo, o crente que tem luz, ele ama o próximo como a si mesmo, ele tem comunhão com Deus, ele ilumina o mundo. São coisas que a luz traz para o cristão.
Mas o tempo o próximo tópico é mantendo a luz brilhando continuamente. Nós já tratamos sobre este assunto, né? E por fim, nós temos aqui o nosso testemunho diário, que eu já tratei com os irmãos, e também a luz vai trazer para nós orientação, né? É isso que eu já tratei com os irmãos. A luz vai lhe dar uma orientação, vai lhe dar a direção certa. Você não será confundido nesta vida. As palavras que o pastor Euclide trouxe aqui, essas considerações, é de uma importância muito grande. Você precisa viver iluminado. Você precisa viver com esta luz na sua vida, para você não ser presa fácil, não ser enganado nesta vida. Quando nós somos enganados, é quando nós estamos passando, às vezes, os revés da vida. E você vai procurar uma ajuda. E se você não tiver esta luz brilhando em você, você poderá ser enganado. Você poderá ser enganado. Muito bem. Vamos para a nossa conclusão. Eu trouxe uma frase aqui que eu achei muito bonita, disse: não há luz tão intensa como a comunhão cristã. A comunhão cristã, ela é o reflexo desta luz em nossa vida. Amém? Muito bem, vamos para a nossa conclusão. Jesus anda por entre os castiçais. Ele vê as nossas obras, sonda as nossas intenções e mede a intensidade da nossa luz. Supervisionando-nos, o Senhor remove e tira castiçais. Como está a nossa lâmpada? Ela tem de estar rigorosamente limpa, a fim de brilhar intensamente neste mundo tenebroso. Que Deus nos ajude. Então, a pergunta hoje que podemos aqui dizer a todos vocês: como anda a sua lâmpada? Como anda o azeite? Como anda o pavio? Como anda essa lâmpada? Ela está brilhando intensamente? Ou ela está só fumegando? Ou se ela está carregada de ferrugem? Se ela está quase se apagando? Nós precisamos estar atentos para que essas lâmpadas das nossas vidas estejam sempre acesas.